Então, aqui... Acho que já foi uma notificação. Aí, agora sim. Vou ter que tirar o som daqui. Deixa eu ver o meu Facebook aqui, tá tudo certo, está transmitindo. Pessoal do Instagram, boa noite, tudo bem? Em mais alguns instantes aí a gente vai iniciar a live com a doutora Jeanine Benkenstein para falar de como o município pode arrecadar mais e investir melhor. Estamos conectando agora com o Facebook, em instantes vamos iniciar. Boa noite, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Já estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Oba, oba. Pessoal do Facebook aí, mande mensagens, dúvidas. Um tema muito interessante que a gente vai tratar de arrecadação municipal, né? Temos algumas pessoas online. Vamos ver aqui. Tá me ouvindo bem aqui no Instagram? Tá dando um pouco de eco, acho que talvez pelo som do celular no computador. Eu acho que sim. Eu coloquei um fone aqui no meu celular para não... Boa ideia, peraí. Pessoal do Instagram, do Facebook, em mais alguns instantes aí, a gente vai iniciar a live com a doutora Jeanine Benkenstein para falar de arrecadação municipal. Muito obrigado a todos aí que já estão online. Melhorou, né, Diego? Melhorou. Ótimo. Um beijo aí para a Suene, que já está assistindo a Beijo, gente. querida. Tudo bem? Quanto tempo? Meu amigo Marcos Costa. Célio Martins já está online. Meu pai, um abraço, pai. A Stephanie Miranda mandando boa noite. O Léo Lopes, ex-aluno meu, um abraço. Vamos ver, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouco. Isso, vamos dar um tempinho. Vamos falar sobre... frio aí? Tá frio aí? Você está em Porto Alegre ou está... Não, eu estou em casa, né? Estou em casa aqui, eu moro na zona rural, hoje pela manhã estava 15 graus, eu não acho que isso é frio, né? Está agradável. 15 graus pra gente aqui na nossa região, quase estado de São Paulo, norte, noroeste do Paraná, é frio. Para dormir de meia, assim, né? Para quem está acostumado aqui, mas aí também faz frio, né? Também. Faz. A previsão para esse final de semana agora é frio. Deixa eu ver, está com delay aqui, vamos, pessoal, já temos 22 pessoas aqui no Facebook. Acho que a gente pode iniciar. Acho que sim. Pessoal, estamos ao vivo no Instagram e no Facebook, quero agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante com a doutora Jeanine Benkenstein para falar de tributação municipal. Então, vocês que têm dúvidas sobre esse assunto, por favor, nos enviem. Segundinho. A doutora Jeanine Benkenstein, que é advogada, professora e consultora tributária municipal, graduada em Direito pela Unicinos, especialista em gestão tributária, mestre em tributação, MBA em Neurociência aplicada aos negócios, analista de perfil comportamental pela Febracis, escritora da editora Saraiva em tributação, consultora tributária em diversos municípios, gestão financeira, analista de gestão de alta performance em prefeituras e câmaras de vereadores. Fiquei sem ar aqui já de ler o currículo. Muito obrigado, doutora. Não é isso não, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Diego, é uma honra e uma gratidão enorme estar aqui com você. É uma pessoa que eu passei a admirar
no andar aí das nossas idas e vindas em congressos, sempre tendo como propósito a contribuição para municípios, para cidadãos, para prefeitos, para vereadores. Então, eu acho que esse é um momento especial também, que a gente pode estar dividindo conhecimento e, ao mesmo tempo, também recebendo das pessoas as perguntas, as contribuições em relação a esse momento, porque hoje no país, desculpa, hoje no país, gente, trancou. Hoje, meninas, por favor, as filhas em casa, a gente está em casa, né, gente? Fique em casa, né? Fique em casa. Hoje, vocês podem alcançar uma água, garotas? Eu tô com chimarrão aqui, mas acho que foi o chimarrão que trancou aqui. Olha só, muitas pessoas me perguntam, Diego, sobre essa questão, principalmente que os prefeitos estão dizendo que não tem receita, que, né, tá um problema, que tal. Então, às vezes eu apareço nas redes sociais justamente para dizer, olha, não é bem assim, nós temos alguns recursos que estão vindo, tá, mas quais recursos são esses? Né, que parece, então, que os prefeitos não têm recursos suficientes e as coisas ficam muito pelo achômetro, né? Eu acho que esse momento do nosso país mostra muito a questão do achômetro. Obrigada, querida. Muita questão do achômetro, assim, da gente dizer, a Covid é isso, os efeitos são aqueles. Então, eu percebo que nós estamos um tanto quanto perdidos, assim, nessas questões de saber exatamente o que está acontecendo. Mas no que tange a questão mais tributária, a questão de recursos, aí realmente a gente procura as informações estão lá, né? Não são achômetros, são dados. Sim. Então, é muito importante que o cidadão tome posse desses dados, para que também seja o fiscal desse dinheiro público que está chegando para conter a pandemia. Sim. Numa época aí, né, nos tempos de fake news, a gente tem que consultar a fonte de tudo, né? Não dá para acreditar mais em imagem do que vem no WhatsApp de qualquer jeito, né? Verdade. Bora lá. Na tua opinião, como que tá a situação financeira do município? Antes da pandemia já tinha uma situação talvez complicada para alguns, eu não sei. Uhum. E como que essa pandemia, na sua opinião, está afetando essa parte financeira dos municípios? Olha só, o prefeito que está dizendo que agora que tem pandemia está com problemas financeiros, o senhor e a senhora prefeita que está me escutando nesse momento está com problemas financeiros por conta da Covid, eu sinto muito lhe dizer, mas o senhor só está colhendo, né, aquilo que plantou. Então, assim, está vindo muito recurso federal, então não dá para dizer que por conta da pandemia a situação do município está com sérios problemas financeiros. Pode ser que daqui a 3, 4 meses nós vamos sentir mesmo. Por quê? Porque daí são outros 500, a arrecadação municipal que vai diminuir por conta de, né, não circular serviços, as pessoas não pagarem o IPTU, por exemplo, a compra e venda de imóveis vai desaquecer, né? Então, o ITBI não vai ser recolhido e outras coisas mais. Agora, nesse momento ainda, o governo federal tem alcançado aos municípios valores muito importantes. Ou seja, o fundo, né, de participação dos municípios, que é o recurso que, como é que eu vou dizer assim, ele sustenta todo o município, 95% dos municípios brasileiros se sustentam pelo FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E o que aconteceu? O governo logo decidiu que, então, a queda da arrecadação, de onde vêm esses valores, né, seria restaurado, para que os municípios não fiquem, então, sem esses valores e não sintam o baque, então, da Covid. Então, olha só, foram distribuídos, agora no último dia 20, se foi compensado os 6% que se perdeu em arrecadação, se foi compensado igualando a arrecadação do ano passado. Então, as receitas de março, por exemplo, não sofreram baque,
sofreram baque para o governo federal, que teve que repor esses valores para não deixar os municípios em situação difícil, porque 6% para um município, né, num orçamento, por exemplo, de 200 milhões, é muita coisa. Então, nós sabemos que realmente, nesse momento ainda, nós não estamos com problemas financeiros em relação à Covid. Bem pelo contrário, está se recebendo muitas receitas em relação a isso. Eu, inclusive, soube de uma denúncia, está sendo investigado ainda, mas vazaram alguns áudios de um prefeito de São Paulo, que ele comenta que coisa boa, que nós estamos com Covid, mais ou menos assim ele fala, que agora o respirador que custa 30 mil, ele vai comprar por 350 mil, que então, quanto mais registro de Covid e de problemas no hospital tiver, mais ele consegue, então, de recursos, né? Porque, afinal de contas, ele é prefeito de segundo mandato, e ele, então, vai ter que sair da prefeitura, né? Então, é algo, assim, muito triste da gente saber dessa realidade. Diego, nós somos muito privilegiados, porque a região sul é a região que tem como é que se diz, o menor índice de corrupção entre, né, prefeitos, vereadores, perto de outros estados. É muito duro isso, ter que dizer isso, né? Mas, infelizmente, foi mapeada, a corrupção foi mapeada, e a região sul, então, ela tem esse índice de que aqui, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós ainda temos um índice menor de corrupção. E aí, às vezes, eu fico pensando aqui, né? Agora eu gostaria que o pessoal que está assistindo pensasse nisso. Tem alguma relação entre notificações de caso na região sul e a corrupção? É uma boa reflexão. Vou deixar para as pessoas aí refletirem sobre isso, porque eu estou refletindo sobre isso. Mapeando a Covid e os casos e a quantidade de recursos federais que estão indo para lugares onde tem mais notificações. Eu fico de antena, né, ligada. Eu acho que você, cidadão, você, cidadã, você também deveria estar ligado nesses detalhes. Eu não estou dizendo aqui que não se tem doença, não, nós vamos, inclusive, alcançar o pico disso tudo agora, né? Todo mundo fala em pico, mas... Nunca chega, né, mano? Não, mas assim, os especialistas estão dizendo que o Brasil vai ser o epicentro mundial da Covid agora, na segunda quinzena de maio, tá? Nós vamos aí experimentar o que os Estados Unidos estão experimentando, infelizmente. A nossa curva está crescendo demais. E por que eu falo isso? Porque eu estou atenta às eleições, gente. O nosso presidente do TSE, ele afirmou que há uns 20 dias atrás, ele disse que ele jamais iria adiar ou cancelar ou unificar as eleições, porque ele entende que isso não é democrático, tá? É a opinião dele. Como diz o nosso presidente Gilson Consati, né? Com todo respeito ao ministro Barroso, ele é apenas um juiz, eu não entendi nada de política. Mas aí, o que acontece? Agora, há 2, 3 dias atrás, ele proferiu uma manifestação, não sei se você acompanhou, que ele, então, volta atrás e diz, olha, pode ser que... Vamos analisar, né? Vamos adiar as eleições, então, elas não vão acontecer em outubro, né? Não tem como, porque nós vamos estar aí recolhendo os cacos de tudo isso lá por agosto, setembro. Então... Talvez mais para o final do ano, a eleição. Eu acho que vai ser assim, ó. Nós vamos ter eleição lá pelo dia 10 de dezembro e eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Não vai mudar a posse. Não vai ter extensão de mandato, mas a eleição realmente vai ser algo bem peculiar, assim. Pelo menos é uma opinião minha, né? Diante do que o nosso ministro Barroso, então, verbalizou sobre esse momento.
Eu não sou advogado, mas eu acho que se passar do dia primeiro é um pouco mais complexo juridicamente, né, para fazer os Não ajustes, pode, extensão de mandato. não pode, né? Porque a Constituição não permite. É uma regra constitucional. Aí me dizem, tá, mas não é possível unificar as eleições? Não é possível estender mandato? É possível, desde que os nossos deputados e senadores alterem a nossa Constituição. E se eles quiserem, eles fazem. Aí Né? vai de vontade política, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi hoje de um vereador lá, aí do Paraná, tá? Só não posso dizer de onde é que é, mas ele estava me ligando, muito preocupado, assim, porque ele não sabe se ele vai para candidato a prefeito, vice-prefeito e tal, porque ele disse que não está pensando mais em ir para vereador. E aí nós estávamos conversando sobre isso, e ele falou o seguinte, eu acho que ele tem razão no que ele falou. A unificação das eleições, ela vai acontecer, porque a pressão popular vai ser muito grande para isso, por conta do gasto que nós temos. Você que está nos assistindo neste momento, você sabia que se gasta na eleição, agora vai se gastar na eleição municipal 8 bilhões de reais? E que 2,5 bilhões de reais fica com o fundo partidário? E que, na verdade, esse fundo partidário, e você que já passou por isso, já foi candidato, né? Você sabe que esse fundo partidário não chega R$ 1 para o candidato a vereador. Em Então, município pequeno não chega nada para o partido. nada, mas assim, ó, Só capitais e nem os maiores. Eu até acho que, assim, para o candidato a prefeito, pode até ser que venha alguma coisa, tá? Mas para vereador. E aí me nada. perguntaram, tá, e para onde vai esse dinheiro? Olha só, gente. Vai ficar na mão de 23 pessoas esse dinheiro. São os presidentes dos 23 partidos que vão receber esses valores, tá, do fundo partidário. E, infelizmente, é por isso que a pressão popular precisa acontecer. Aí nós estávamos comentando e ele falou assim, olha, Janine, eu gostaria muito que as eleições fossem unificadas imediatamente, para que a gente já pudesse usar os 8 bilhões nesse momento para o país ser reconstruído. No entanto, eu tenho certeza, ele falou, que a unificação só vai acontecer quando privilegiar deputados e senadores. Como assim? E governadores e o próprio presidente da República. Porque, assim, quando então for as eleições deles, que vai ser em 2022, daí vão dizer assim, não vai ser em 2022, vai ser em 2024. Vão estender o deles. Por que eles vão estender os prefeitos, né? Isso. E sabe que eu acho que ele tem razão? Ele tem razão. Vamos dar uma boa noite aí, Diego. Olha só, o pessoal aqui no Instagram, né? A Rosa dizendo absurdo o fundo eleitoral. Verdade. Boa noite. As pessoas que estão aqui, Guilherme, Rosa, a Ju Martins. Tem várias pessoas aqui participando no Instagram, certo? Dar uma boa noite para todos eles. Aqui no Facebook, deixa eu dar uma olhada, como é que estamos nossos participantes. Eu estava tão concentrada aqui falando que eu esqueci de olhar para eles um pouquinho. Maurício Viana, concordo com o Gilson. O Maurício Viana é vereador aqui no Rio Grande do Sul. Ele falou, concordo com o Gilson, só que esta eleição já está prejudicada, pois deveriam ser tomadas decisões quanto à realização ou prorrogação dos mandatos. Os prazos constitucionais já estão encerrando. Exemplo, amanhã, 6 de maio, de quem precisa dos serviços dos cartórios eleitorais. Olha só, gente. O calendário está indo, né? Eu não tinha me dado conta disso, não, sabe? Mas meu querido vereador Maurício, boa noite, Oswaldo, tudo bem? Olha só, eu concordo com esse vereador do Paraná. Eu concordo, eu acho que eles só vão alterar a Constituição para beneficiar a eles. A não ser que, não sei se você concorda, meu amigo, a não ser que a população se levante de uma maneira e pressione, e aí não vai ser por causa de alguns centavos, lembra que o nosso país parou por causa de alguns centavos? Lembra que depois os caminhoneiros pararam e nós tiramos um presidente da República?
né, através do impeachment. Então, a pressão popular, sim, ela funciona. Então, para você que está nos assistindo, é muito importante que você pressione o seu deputado, o seu senador. Algum movimento precisa acontecer, porque o presidente Gilson está puxando isso sozinho, representando os vereadores. Eu acredito que nós teríamos que ter mais pessoas puxando isso tudo, né? Então, é muito dinheiro, Diego. 8 bilhões de reais que poderiam estar sendo usados na reconstrução do que vai sobrar. Porque Fora que o país para a cada 2 anos para as eleições, né? para, Tem esse custo indireto também, né? sim, isso, nem se fala nisso, né? Porque aí eu até, inclusive, eu estava ouvindo uma prefeita conversar sobre isso, uma reunião de prefeitos, que ela disse que ela já é prefeita de segundo mandato, ou seja, ela não tem interesse nas eleições, mas como é o último ano dela, ela não pode inaugurar isso, ela não pode fazer aquilo, ela não pode... Tudo que ela trabalhou durante 8 anos, ela não vai poder fazer nada, porque existe essa questão de ter que parar obrigatoriamente tudo. Ela fala, a cada 2 anos o meu município para. Então, é muito, eu imagino, assim, eu me coloco no lugar, né, dos gestores públicos, principalmente do município, que é um desafio, e você trabalha com prefeitos, eu trabalho com prefeitos, a gente sabe o quanto é desafiador poder dar conta disso tudo, e eu fico imaginando, assim, neste momento de Covid, as incertezas, as fake news, o governador manda fechar, o presidente manda abrir, o prefeito não sei o quê. O nosso governador aqui, eu não sei se você sabe, mas ele, inclusive, entrou com representações criminais contra prefeitos, assim, que abriram o comércio. Abriram Criminais. sim. Sim, por desobediência. Crime de desobediência ao decreto dele. Então, assim, a situação é pior do que... Guerra. É guerra, sabe? Então, agora, com essa questão de se saber que a curva realmente está ficando muito parecida com a dos Estados Unidos, em relação à morte, por exemplo, aí nós vamos começar a dar razão para o governador e não para os prefeitos. Eu não sei, sabe? É uma inconstância. Agora, eu não queria estar no lugar deles. Não tem decisão fácil, né? Não tem decisão fácil. Então... Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Luciane, que está nos acompanhando, Luciane Forest no Instagram. A Rosa está agradecendo aqui pela oportunidade. O deputado estadual Paulo Litro entrou aqui, está mandando um abraço. Que legal, né? Muita gente aqui, ó. Colegas, ó, a Evilene, a Loiri, várias pessoas aqui que são colegas de advocacia, muitos políticos. Eles, o Cirano, que vai ser o nosso candidato aqui a majoritária aqui no município, várias pessoas participando, o Jackson, o vereador Jackson, tudo bem? Boa noite, né? Muitas pessoas participando aqui, realmente, alguém escreveu ali, guerra, né? É isso mesmo, tá? Gente, é muito complicado. E aí, o nosso tema aqui era tributos, né? E a gente mas tá tudo conectado, né? Claro. Mas eu digo assim, é que esses assuntos são, eu vejo assim, não sei se as pessoas que estão assistindo concordam, que são assuntos que nós estamos angustiados. Porque vai sair eleições, não vai sair. O Brasil, é verdade que tem 8 bilhões que se gasta nas eleições? É verdade. É verdade que o vereador não recebe R$1 para sua campanha? Então, com quem fica esse dinheiro? Então, em vez de ficar com 23 pessoas, por que não pode vir para a reconstrução do nosso país que vai ser necessária? Outra coisa, o meu prefeito está dizendo que agora o mundo caiu porque não tem mais dinheiro dos impostos e tal. Gente, olha só. De novo, repetimos. O governo federal recompôs o fundo de participação dos municípios, que é o valor que vem, né, do governo federal, um valor constitucional, obrigatório, que é da arrecadação dos impostos da União, que vem para o município, então, para aplicar em várias áreas, fora os outros fundos, certo? Específicos, como Fundeb, né, que é da educação, e outros fundos mais. Mas, assim, não diminuiu diminuiu sim a arrecadação da União, mas ela
compôs essa arrecadação para que não tivesse esse baque no município. Então, não dá para usar a desculpa de que não tem dinheiro. Outra questão que eu tenho visto demais, as pessoas me perguntam, é porque os prefeitos estão, por exemplo, a gente fala demitindo, mas não é demitindo, tá? Encerrando as contratações de professores de... Ai, como é que chama? Agora eu perdi o nome. Quando é para 20 horas a mais, é convocação. Convocação de professores da rede municipal para fazer mais 20 horas. Então, o prefeito daqui de Campo Bom, ele, então, encerrou alguns contratos, né, com professores que são servidores públicos. Então, o pessoal disse, ele está demitindo. Não, ele não está demitindo. Ele simplesmente desconvocou, a pessoa tinha 40 horas, agora ela vai ter 20 horas. Mas isso tem baque financeiro? Óbvio que tem. Porque eu não sei se é só aqui, mas em todo lugar que eu conheço, todos os professores têm, como é que é, o empréstimo consignado, para poder dar conta, né? Aí o empréstimo consignado é baseado na renda total do professor. 30% até, né? Aí o que acontece? Ele perdeu 50% da sua renda, mas os 30% continua sendo descontado. Então, nossa, é difícil, gente, tá assim, aí tira vale-refeição dos professores, que já é uma miséria, assim, sabe? Mas o que... E aí eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa? Eu acho que eu não faria, mas eu teria outras alternativas. E é por isso que a gente está conversando, né, Diego? Eu até anotei alguns pontos aqui. Achei muito interessante que você falou da arrecadação municipal. Então, se o prefeito está reclamando, ou o prefeito está reclamando que nesse mês a arrecadação está ruim, é por conta de um trabalho anterior, não é por conta da pandemia ainda. Ainda. Vai Pode vir. vir o impacto depois, deve vir, né? Vai vir, tá? Vai vir por quê? Porque nós estamos falando de, vamos dizer assim, aí é que não dá para usar a desculpa da pandemia. Por quê? Se 95% dos municípios brasileiros se sustentam com o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, se o governo federal está recompondo este valor, ou seja, não teve queda de arrecadação para os municípios. E a maior receita do município, desses 95% dos municípios, é o FPM e não os tributos municipais, então não vai mudar muita coisa. Apenas 15 cidades do Brasil se sustentam sem o FPM. Isso quer dizer o quê? Que o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, é maior do que o próprio Fundo de Participação. Porque são cidades com gestão. São cidades que sabem fazer o trabalho de casa, sabem controlar a sua arrecadação, acompanham ela, não precisa aumentar impostos, é simplesmente ter gestão tributária. É uma palavra que é a solução para tudo, porém parece que dói, Diego. Parece que dói falar dela, sabe? Porque se eu fizer gestão, Diego, eu vou ter que perceber que talvez aquele contrato está superfaturado. Eu vou ter que perceber que o meu fiscal não está trabalhando. Eu vou ter que perceber que, na verdade, o meu secretário da Fazenda não é tão competente assim. Eu vou ter que perceber que isso e que mais aquilo e mais aquele outro que a gente nem precisa falar aqui. Porque eu nunca mais vou esquecer na minha vida de que, quando eu fui secretária da Fazenda do município, nós encontramos uma melancia de R$100. Ela custava R$100. E aí? R$100 uma melancia. Só que assim, você olhava na nota de empenho, você olhava na ordem de compra, dizia, né, o carregamento de frutas específicas do código tal. E aí, no fim das contas, a gente tem que... Eu fiquei... Porque eu fui para essa cidade para ser secretária da Fazenda justamente para averiguar as despesas do município. Então, eu olhava com lupa. E quando eu percebi que aquele código da licitação era melancia, né? Nossa. Então, assim, ó, dá para fazer, tá? O que vai cair de arrecadação? Vai cair do IPTU, porque
se você e eu estivéssemos no lugar de muitas pessoas, nós deixaríamos de arrecadar, nós deixaríamos de pagar o IPTU da nossa casa para não deixar faltar comida, né? Então, assim, é uma escolha compreensível e é justamente por conta dessa escolha que os gestores públicos, né, do governo estadual e governo federal, principalmente, estão preocupados e estão disponibilizando muitas coisas. Por exemplo, Diego, não sei se você sabe, está aí praticamente aprovado, né? Os senadores já aprovaram 50% do texto em relação a uma lei complementar que vai suspender o pagamento de todo endividamento do município até o dia 31 de dezembro de 2020. O que quer dizer isso? Sabe aquele asfalto que o seu prefeito fez? Que ele tomou um empréstimo? Sabe aquela praça que ele fez lá, que ele tomou outro empréstimo? Sabe aquela obra lá que você está percebendo que ele foi lá e pegou mais um empréstimo? Ele não vai precisar pagar esse empréstimo até dia 31 de dezembro de 2020. Isso é muito importante. Então, olha só, não dá para dizer, Diego, que daí assim, ó, não tem arrecadação, mas não precisa pagar empréstimo, o FPM está vindo redondinho. E as despesas, como é que estão do município? Se não tem escola, a merenda escolar, em tese, tem muitos prefeitos que estão dando igual, tá? Mas, claro que vai reduzir 50%. Claro. E a gasolina, né? E o transporte escolar que não tem. E tantas outras coisas, certo? Então, se olhar com lupa as despesas do município nesse momento, a gente vai perceber que teve uma redução drástica. Outra coisa, pela lei de licitações, nós podemos suspender as contratações nesse momento, que não são tão importantes assim. Por exemplo, fornecimento de banana, de melancia, porque isso você não vai alcançar para a criança que está em casa. Você vai alcançar a bolacha, né, a massa, o açúcar, o Nescau. Papel sulfite da escola, né? Pois é. Então, assim, e você sabe, né, nós trabalhamos com isso, que os contratos administrativos com os municípios têm prosseguimento normal. Então, tem que ser pago aquele valor ali mensalmente. Então, se não está tendo essa compra, então vamos suspender esses contratos. Né? Por exemplo, da segurança das escolas. Tem que só ter a segurança da questão do patrimônio durante a noite lá, uma pessoa... Mas o resto não precisa ter, não tem criança nas escolas. Então, a limpeza, os produtos de limpeza... Nossa, eu estou pensando assim... Caramba, eu acho que se eu fosse prefeita, eu acho que eu ia publicar tudo isso. Eu ia dizer, ó, gente, olha como é que está acontecendo aqui, ó. Nós estamos tendo essa economia e mostrar para o Brasil inteiro, para que todo cidadão possa entender como que as coisas funcionam dentro de uma prefeitura. E não deixar nunca mais entrar aqui e sair aqui sem passar por aqui. Você concorda? Totalmente, totalmente. A gente não pode deixar que algumas coisas virem justificativa, né? Uhum. Eu achei interessante que você falou do Fundo de Participação do Município. Gostaria que você explicasse para a gente que está assistindo aí, para o pessoal que está assistindo, sobre o que é esse tão falado Pacto Federativo. Sim, é o que acontece. O Pacto Federativo, que todo mundo discute, né? Até parece moda, assim. Agora, se a moda é falar Covid, né? A palavra Covid, há um tempo atrás, falar Pacto Federativo era moda, né? Mas olha só, Pacto Federativo nada mais é do que uma regra constitucional, ou seja, a nossa Constituição entendeu por bem que o nosso país seria dividido, então, entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. E aí eu vou puxar um pouquinho para a questão orçamentária, questão de receita, certo? O Pacto Federativo prevê que tanto lá da arrecadação dos impostos da União vão vir para estados e municípios, e por isso este nome, Fundo de Participação dos Municípios, ou FPE, né, que é o Fundo de Participação dos Estados. Ah, então você quer dizer que esse dinheiro que vem dos impostos da União, que é imposto de renda, gente, pessoa física e jurídica, tá?
IOF, né, parte do IOF, parte de outros impostos federais, só impostos. Isso quer dizer que a arrecadação de contribuições sociais, por exemplo, né, não fazem parte dessa divisão desse bolo que a Constituição definiu. Então, o Pacto Federativo nada mais é um bolo de toda a arrecadação dos impostos que a Constituição definiu quanto que ia para os estados, quanto que ia para os municípios, e assim os municípios utilizam esses valores para a sua sobrevivência, literalmente isso. Qual é a briga de toda a vida desde que a Constituição entrou em vigor? É que esse FPM, né, esse FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é dos municípios, então aumente o valor para que fique mais justo. Por que mais justo? Porque o nosso governo anterior, ele mandou projetos para a Câmara dos Deputados, aumentando a arrecadação das contribuições sociais. Que não entram na divisão do bolo. Não entram. Então, a União ficou cada vez mais rica e os municípios, os estados, cada vez mais pobres, tá? Então, o que acontece, a briga toda aí é que, na verdade, se mude o pacto federativo. Ou se dê mais autonomia para os municípios nas suas arrecadações, ou se aumente o percentual que está lá estabelecido lá na Constituição para todos os municípios. Lembrando que os estados, né, os municípios que fazem parte do Norte e do Nordeste, eles ganham um valor maior do que o resto do país, certo? Por conta das desigualdades, então, que são... Eu creio nessa justificativa, né? Quando nós conhecemos a história do Nordeste, quando nós conhecemos a história do Norte, e quando nós percebemos que tudo que nós temos aqui no Sul, né? Vou dizer no Sul do país, nós somos muito privilegiados. Então, há uma compensação constitucional e que, há um tempo atrás, eu até brigava por causa disso, eu achava injusto, mas quando você conhece a realidade, quando você vai lá no interior, lá, né, por exemplo, de Pernambuco, onde eu já conheço muito, você realmente entende porque o legislador escolheu os estados, né, do Norte e do Nordeste para distribuir mais o FPM, né. Então, o FPM está vindo equilibrado. O governo federal está dando conta. Eu não sei até quando que ele vai dar conta disso, certo? Porque tem um limite. E os estados, a mesma coisa, tá, gente? Então, o seu governador que está reclamando aí, está reclamando de barriga cheia. Porque por enquanto, né? Porque também ele recebeu essa questão, né, de estar recebendo o FPM, o FPE organizados. Legal. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Carlos Alexandre, que está nos assistindo, minha amiga Cida Barbosa, a pré-candidata vereadora Deise Medeiros. Opa! Minha amiga Aparecida Lima, o vereador Maurício Viana mandou um abraço para você. Sim. Professor Claudino. Ótimo. Mandou boa noite. Minha amiga Giovana Viel. Oswaldo Marinho, que foi vereador comigo na legislatura passada. Um abraço, Oswaldo. Valdir Oliveira, minha amiga Vanilda, bastante gente aqui entrando em contato, legal. Miriam Jacobos é aqui de Campo Bom. Miriam, tá aí, um beijo para você, Miriam, um beijo para a Rita também, que eu vi que entrou aí. A Rita. Meu amigo pré-candidato a vereador Douglas Enfermeiro. Opa. Meu amigo Marcos Costa, minha amiga Rose Shen. Eu achei interessante que você falou da questão dos tributos, para o pessoal de casa entender o que são tributos. Eu vejo que tem uma confusão, tributo, imposto, taxa, e quais são os principais tributos municipais aí, que mais pesam no caixa do município. Sim, olha só, isso é uma grande confusão, né, que as pessoas fazem. Quando a gente fala, as pessoas dizem, é muito imposto. Não, mas não é imposto, são muitos tributos. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que tributos é o gênero
da qual impostos, taxas e contribuições são espécies. Então, no município, nós só temos 3 impostos, que é o Imposto de Propriedade, né, Territorial Urbana, que é o IPTU. Nós temos o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E nós temos o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí nós temos as contribuições. Quais são as contribuições? São as contribuições que são de previdência própria, mas tem a contribuição para iluminação pública, que você provavelmente paga aí na sua conta de luz, que está lá, que é para o custeio da iluminação pública. Então, nós pagamos, nós contribuímos para que, então, a energia elétrica, né, porque é pública, seja paga com esses valores. Depois disso, nós temos as taxas. E talvez, de todos os entes da federação, que é a União, estados, né, municípios e Distrito Federal, talvez o município é o que mais tenha taxas. Taxa de quê? Taxa de coleta de lixo domiciliar, que é a mais famosa, certo? Mas como tinha lá em Venâncio Aires, taxa de enterro de boi, taxa de poda de árvore, taxa de várias coisas, taxa de serviço, taxa de poder de polícia, né? Que é, na Mas verdade... até uma fotocópia lá da prefeitura tem uma taxa específica. Né? Até para fotocópia. Claro, tem coisas que não podem, são inconstitucionais a cobrança, tá? Mas os municípios cobram ainda. Tem municípios do interior que é incrível. Eu chego lá e digo, gente, isso é inconstitucional, vocês não podem cobrar. Não, mas aqui ninguém falou nada, vou continuar cobrando. Então, por favor, aí, ó, cidadão, presta atenção, joga lá no YouTube, no Google, o Google vai te dar essa informação. Taxa de prevenção de incêndio, por exemplo. É constitucional, não é constitucional, né? Então, tem toda aí agora com a questão do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com a Boate Kiss, tudo isso entrou em xeque, né? Essa cobrança desse valor. E eu posso dizer que tem muita corporação de bombeiros que nunca viram a cor dessa taxa de prevenção de incêndio, que deveria ser, então, para a contraprestação desse serviço público, que é a questão do trabalho dos bombeiros, né? Então, depois do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, com a Boate Kiss, nós tivemos uma reformulação nacional dessa questão. Então, a taxa de prevenção de incêndio, em tese, sim, ela é inconstitucional. Certo? Então, esses são os tributos municipais. E, de uma forma direta ou indireta, nós pagamos por todos. Então, impostos mesmo são 3 no município. São 3. Isso, são 3. E a questão maior é como que a gente consegue aumentar essa arrecadação ou melhorar a saúde financeira do município sem aumentar o valor desses impostos? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Essa é a pergunta que todo mundo me faz, os prefeitos me fazem, os candidatos a prefeito me fazem, os vereadores fazem, mas como, doutora, né? Mas como isso? A senhora tá louca? Como é que a senhora fala isso? Gente, dá para fazer sim. Como? Vamos lá. Você concorda, Diego, que se você tem a profissão, vamos supor, tá? Você tem uma empresa que presta serviços de consultoria para o Brasil inteiro. E você tem lá a sua alíquota de imposto sobre serviços de 5%. Você, quando olha aquele 5%, muitas vezes decide se vai fazer a arrecadação daquela guia ou não, dependendo de como está a tua situação dentro da empresa. Porque eu não estou falando que você trabalha com prefeituras, né? Porque a gente é obrigado daí a ter tudo em dia, mas não é isso. Estou falando da pessoa que está nos ouvindo agora, que tem uma empresa, que tem um comércio, que tem uma indústria, e nós sabemos que realmente os valores são altos e nós temos que arrecadar esses valores. E muitas vezes o empresário precisa decidir se ele vai pagar energia, se ele vai pagar o funcionário, se ele vai investir em marketing ou se ele vai pagar impostos, tá? Ninguém precisa aqui esconder isso, porque é uma situação que nós sabemos que acontece. Agora, me diz o seguinte, se a prefeitura pudesse mapear os prestadores de serviço locais,
né? Tanto indústria, comércio, quanto a própria prestação de serviço, que às vezes é uma prestação de serviço mista, né? Se ela pudesse mapear quem são essas pessoas que produzem na cidade e dissessem assim, olha, nós estamos com X problema de arrecadação. Nós temos que arrecadar, vamos supor, 50 milhões e nós só estamos arrecadando 10 milhões no ano. O que está acontecendo? Muitas prefeituras não fazem essa pergunta. Elas simplesmente... Não sabem nem quem são os pagadores, né? Cai no sistema lá. Não tem mapeamento de pagadores, não interessa se é da cidade ou não, sabe? É uma arrogância incrível. O gestor que é preocupado, ele diz, não, mas eu quero saber quem é. E aí, então, a gente faz um mapeamento dessas pessoas, dessas empresas, do setor produtivo da cidade, e você, então, chama os órgãos, né, que representam essas pessoas, e dizem, olha, gente, há um índice de sonegação fiscal aqui de 70%. Por quê? Eu quero ouvir de vocês. Vocês vão me dizer por que não está sendo pago. Vocês não sabem pagar, vocês não têm condições. E aí a gente escuta a mesma coisa sempre. O que é? É mais um imposto, é muito alto, não sei mais o que. Eu tenho que escolher entre a conta de luz e o imposto sobre serviço. E aí o que a gente fala? Olha, então, se fosse reduzido de 5 para 2, vocês se comprometem, a partir de hoje, fazer parte disso e realmente arrecadar, porque não adianta, não sei se você concorda comigo, quanto maior a alíquota, maior a sonegação, gente. Tá? Tem até alguns estudos, eu acho, nesse sentido, que mostram que quando você aumenta demais, chega uma hora que a arrecadação cai ao invés de Isso, subir. Então, assim, quanto maior a alíquota, maior a sonegação fiscal, ou seja, quanto maior a alíquota, menor a arrecadação. Então, está provado isso, né? Eu estudei isso no meu mestrado em Direito Tributário, e isso é pesquisa do mundo inteiro falando isso. E aí, o que se faz? Você tem que tomar coragem de dizer, chamar as pessoas da sociedade, esses organismos vivos da sociedade, porque o prefeito, o vereador, o secretário, ele está administrando em lugar destas pessoas, mas são estas pessoas que são donas do poder. Então, você chama elas e diz, ei, vocês me elegeram, mas eu quero saber de vocês, como que eu tenho que fazer? E é incrível, Diego, é incrível porque se você chega e diz para eles, olha, eu preciso aumentar a arrecadação, porque eu não estou dando conta de pagar as contas do município. E aí, sabe o que eles respondem? Tudo bem, a gente vai ajudar na arrecadação, mas a gente quer uma coisa em troca. O que vocês querem? A gente quer ver as despesas do município, item a item. Então, quando você chama a sociedade para participar da composição da receita tributária, você não precisa aumentar a arrecadação, você não precisa aumentar a alíquota, você pode, inclusive, diminuir a alíquota, porque você vai ter uma adesão muito maior, porque todos vão se comprometer com aquela diminuição de alíquota, mas aumento de arrecadação. Outra coisa que é importante é você abrir as despesas, então, do seu município para essas pessoas. Quem são essas pessoas? A ACI, CDL, né? A Câmara de Dirigentes Logistas, os próprios vereadores, a OAB, o CRC, principalmente os contadores. Eles entendem de despesa, gente, então vamos ter humildade, vamos abrir o orçamento para eles nos ajudarem a como fazer. E dá para fazer, Diego? Dá para fazer. Por quê? Porque foi feito na cidade onde eu fui secretária da Fazenda, que foi Venâncio Aires. No 5º dia de governo, a mesa era enorme. Contadores, engenheiros, advogados, o pessoal da indústria, do comércio, serviços, todos juntos, e nós, então, encontramos essa solução. Bom, nós abrimos as despesas do município para essas pessoas, e elas, então, se comprometeram a começar a arrecadar aquilo que elas deveriam. E fizeram com prazer. Por quê? Porque perceberam que, por exemplo, um aluguel específico lá de uma determinada secretaria era, sei lá, 18 mil reais o aluguel, e nós conseguimos baixar para 7 mil mensal. Agora, você imagina uma economia de 11 mil mensais durante
48 meses. Quanto que dá isso? Então, as pessoas... Então, eu digo assim, como aumentar a arrecadação sem aumentar impostos? O segredo é, convoque a sociedade organizada para que ela te ajude a arrecadar mais. Só que você precisa ter a coragem, a humildade, prefeito, secretário, de abrir as suas contas, assim como eu brinco, né? Ele diz, mas como que eu vou fazer isso? Eu digo, sabe quando a mulher gasta demais e ela não quer falar quanto que custou aquele sapato que ela comprou? É isso, é só isso. Mulher, você precisa abrir o seu coração para o seu marido e dizer, olha, eu comprei, gastei isso, fiz aquilo. Quem é casado sabe aqui, você casou há pouco tempo. Se a gente não senta e não avalia as despesas juntos, não tem como investir, não tem como gastar certo, nada disso. Gente, a administração pública é igualzinha à nossa casa. Se a sua casa é desorganizada, você não sabe quanto você gasta por mês em determinadas despesas, e aí, às vezes eu tenho que perguntar para o prefeito assim, o senhor sabe quanto o senhor gasta exatamente todo mês na sua casa de material de limpeza? Faço nem ideia. Imagine a prefeitura. Eu vou falar uma frase, que é uma frase que dói, mas que fica aqui de conselho para todas as pessoas. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, para você, eleitor, que está nos ouvindo aqui, quando você olhar para os candidatos, você observe a vida deles. O jeito que eles fazem uma coisa, eles fazem todas as coisas. Então, o jeito que ele cuida das finanças dele, ele vai cuidar do município. Então, se o cara está devendo para a cidade inteira, não adianta esperar que ele vai fazer uma boa gestão financeira do município. Até acho assim que podem acontecer situações na vida da pessoa que pode, por exemplo, assim, tá enfrentando um divórcio, o divórcio não acabou, e aí tem dívidas em comum, né? Acredito que tem situações que você pode até, ou eu não sei, o que mais, por exemplo, um câncer na família, uma doença que teve que, né? Pode acontecer, não vamos ser injustos também, né? Mas, por exemplo... São exceções, né? Por exemplo, tá? A pessoa coloca muito investimento financeiro num automóvel e não sabe a diferença entre imposto e taxa e quer administrar o seu município. Aí anda de BMW, mas não sabe a diferença entre imposto e taxa e quer dizer para você o que você tem que fazer. Aí é complicado. Não se você não sabe quanto você gasta, é muito difícil. A gente fala muito dessa questão da legitimidade, da credibilidade do gestor público para cobrar impostos, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, é muito difícil, é desgastante a nível municipal, principalmente em cidades pequenas, você colocar o fiscal lá pegando no pé do comerciante, do empresário, e aquele desgaste político. Mas você está fazendo errado? Está fazendo errado. Isso. Se você também tem uma prefeitura que gasta demais, que paga aluguéis acima do necessário, que não tem controle nenhum, o que o empresário vê? Ele olha aquilo e fala, não, esse cara tá me apertando aqui, eu já tô apertado, mas é para gastar mais e de qualquer maneira. Então, exatamente. Se você abre as contas, você tem credibilidade para pedir uma ajuda para a cidade melhorar, né? E você sabe que algo extraordinário aconteceu naquele ano, que foi 2017, que a previsão de arrecadação do IPTU era de 12 milhões no ano, né? E o máximo que se arrecadava em cota única era 6 milhões em toda a história da cidade. Só que o que aconteceu? O IPTU teve que sair mais tarde, porque teve toda uma jogada política, né, das pessoas que perderam a eleição, ali os vereadores, e não aprovaram as alterações do IPTU, e aí o prefeito que entrou teve que suportar essa carga e começar a cobrar o IPTU lá em março, abril, imagina, tá? E isso deu, assim, um problema financeiro. Eu lembro que teve dias que eu cheguei na Secretaria da Fazenda e tinha R$2 na tesouraria para pagar, naquele dia, liquidar mais de R$500 mil. Como é que faz? Eu pegava o telefone
E ligava para o pessoal do lixo, por exemplo, e dizia, olha, hoje a gente não vai pagar, né? Mas se tu quiser R$ 2, a gente te dá. Então, assim, é humildade. Agora, eu achei muito incrível o que aconteceu. O prefeito, então, nós nos reunimos, e ele começou a telefonar pessoa dos maiores arrecadadores do IPTU da cidade. Ele começou a pedir para as pessoas, então, pagarem cota única, porque senão nós íamos quebrar, literalmente. O que mais que aconteceu, que eu achei que foi uma coisa muito legal, assim, nós pegamos o dinheiro do carnaval, que era uns R$ 70 mil, mais ou menos, e como não pode mais dar subsídio, né, para ninguém, aquilo era valor de subsídio, e aí eu disse, não, então não se pode passar valor algum para nenhuma entidade sem o chamamento público, né, que é a ordem agora. Então, a partir de 2017, então não se podia mais, a gente pegou aqueles 70 mil, compramos um automóvel e 2 motos. E aí o que aconteceu? A gente distribuiu esses prêmios conforme as cotas que iam pagando. O automóvel era para quem pagava em cota única, né, na primeiro vencimento, e assim por diante. Então, foi incrível, Diego, e nós arrecadamos 11 milhões de reais em cota única. Em cota única. Para 11. Por quê? Por causa de um carro, 2 motos e o que mais? E a humildade, né, De pedir ajuda. De pedir ajuda. Então, assim, no momento que você tem a humildade, né, de pedir ajuda e outra de dizer, eu estou assumindo agora, estão aqui as despesas do município, me ajudem. O que está errado aqui? Ache o erro, né? Mais ou menos assim, ache o erro. Então, quando você tem essa abertura com a sua cidade, não tem erro, gente. Não precisa aumentar a alíquota. É simplesmente estratégia e o nome disso se chama gestão. Só. Funciona. Depende muito. A gente volta a falar da questão da credibilidade, né? Porque apesar dos administradores públicos estarem trabalhando para o povo, muita gente vê os gestores públicos como pessoas que vêm dar ordem, criar regras e tirar o meu dinheiro, né? E muitas vezes acontece dessa maneira, né? O prefeito se acha chefe, né, dos moradores da cidade. Até, por exemplo, quando a gente fala de fiscalização dos terrenos, dos lotes, né? Então, a prefeitura acontece no meu município, com todo respeito aos gestores municipais aqui, mas os municípios, os terrenos particulares, com mato, que precisam ser roçados, a prefeitura vai lá e multa todo mundo, que tem que ser fiscalizado. Mas aí quando você vai ver os terrenos públicos, eles estão numa situação deplorável, assim. Daí, qual a credibilidade? A mesma coisa com calçadas. Que moral de cueca, não sei se aí também é. Eu nem sei de onde é que veio esse verbete. Esse eu não conhecia. Mas aqui a gente fala, isso é moral de cueca, ou seja, também não sei de onde veio, mas a gente fala. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso. É a questão de calçadas, né? O cara pensa, por que eu que comprei um terreno pequenininho, estou pagando financiado lá num bairro, para daqui um pouco tentar construir minha casa, tenho que fazer calçada e a calçada da escola municipal tá toda quebrada que eu tropeço quando eu vou buscar meus filhos lá. Nossa, isso não dá. Isso, sabe, digo assim, ó, por experiência de trabalhar muito com muitas prefeituras, né, com muitos municípios aí do Brasil, eu atuo há 20 anos já nos municípios, sendo fiscal tributário, depois sendo chefe de dívida ativa, do Conselho de Contribuintes, procuradora da Fazenda, né? Então, agora, hoje, como consultora, eu percebo assim, ó, o povo brasileiro é assim, sem exceção. Quando você tem a humildade de dizer assim, olha, as minhas contas estão difíceis, ou o meu setor lá da Secretaria de Obras, ou o setor de Secretaria do Planejamento, tá, que tem que cuidar das calçadas, por exemplo, não está fazendo o serviço como tem que ser, tenha a humildade de abrir um canal específico para aceitar a contribuição das pessoas. Sabe por que as pessoas te xingam tanto no Facebook, prefeito? Sabe por que eles te xingam tanto nas redes sociais, vereador? Porque você faz o contrário do que deveria ser para as relações pessoais. Experimenta fazer com o filho isso.
Não, você vai, eu não escuto nada, quem manda aqui sou eu, e ponto final, e acabou. Agora, se você faz isso, o que você tem do seu filho? Você, por um acaso, ele tem ele adere à sua ideia, ao seu comando? Ou se você chegar e dizer assim, olha, nós moramos nessa casa, isso aqui é nosso, você poderia contribuir comigo desta forma? De que forma nós poderíamos fazer isso para que desse certo? Então, falta muita coisa na administração pública. Falta empatia, falta gestão de pessoas, tá? Não é só gestão. Gestão já falta. Agora, gestão de pessoas, então, nem fala. E é por isso que eu fui me meter aí a estudar 900 horas do comportamento humano e hoje faço, né, um mestrado em neurociência para contribuir um pouco com a questão das cidades. Dá para fazer, Diego. Dá para fazer, porque, gente, e assim, ó, uma ação desse tamanhinho dá um resultado enorme. Então, se você que está nos ouvindo aí tem ideias boas para o seu prefeito, mas eu não consigo conversar com ele, não sei o quê. Mas então procure o secretário, procure o vereador, façam como algumas cidades do Rio Grande do Sul fizeram, e aqui eu deixo a sugestão, que nós fizemos em Venâncio, e depois Cachoeirinha copiou, certo? A pedido, claro, né? Mas isso aí, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês isso também, tá? O prefeito criou o comitê gestor. O que é o comitê gestor? São vários organismos vivos, inclusive polícia militar, polícia civil, judiciário, Ministério Público, associações de bairro, um representante, os vereadores, todo mundo junto. Todo mundo junto tem que pensar a cidade. E as decisões, então são tomadas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E o mais lindo que acontecia lá é que eu lembro que quando teve uma feira de São Paulo, de roupas, sempre que ela corre aí o Brasil, essa feira, ela meio que forçou vir para a cidade para vender as roupas lá num determinado lugar, e os comerciantes locais falaram assim, não, espera só um pouquinho, e como é que fica o nosso comércio? E eles pagam só isso e podem vender? Então, o comitê gestor funcionou perfeitamente, por quê? Porque teve que ser acionada a polícia militar, porque esse pessoal dessa feira aí não queria obedecer, né, a ordem da fiscalização e a ordem da prefeitura de que eles não podiam se instalar, porque assim, primeiro eles se instalaram, depois eles pediram a licença, o alvará de licença, né? Então, assim, nós tivemos que acionar a polícia militar logo se movimentou, e aí, para te ver, ó, eles fizeram uma operação com autorização do judiciário, tudo por causa de um comitê gestor de um grupo de WhatsApp, gente. Funciona, sabe? E aí o que acontece? Teve uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul que o prefeito não queria conversa. A cidade falida, e ele não quer conversa, porque ele é o senhor dos anéis, né? Mais ou menos assim, ele sabe tudo. E o que aconteceu? O presidente da Câmara tomou, então, a posse desse comitê gestor para a cidade deles, e através de decreto legislativo, implementou o comitê gestor. Então, olha, você que é da associação de bairro, você que é do comércio, da indústria, se o seu vereador não faz, se o seu prefeito não faz, faça você. Faça você e force, então, que saia um decreto do executivo ou um decreto do legislativo. E se mesmo assim não sair, formem uma associação que pensa o futuro da sua cidade. O que não dá para fazer é ficar enchendo o saco dos outros, botando porcaria na internet, xingando o prefeito, xingando o vereador, xingando o empresário, xingando isso, xingando um lado, xingando o outro, xingando isso. Saco, gente. Parem de falar e vamos fazer alguma coisa. Dá para fazer. Você concorda? Essa questão da sociedade civil organizada, aqui do lado de Maringá, a gente tem bons exemplos, assim, né? O Conselho de Desenvolvimento, que foi criado aqui já há alguns anos, né? Que tem funcionado bem, inclusive tem o Plano Maringá 2047, que foi contratado consultoria internacional e tudo mais, todo com dinheiro da sociedade civil, não tem R$1 de dinheiro público. Uau. Então, assim, hotéis abriram, os consultores que vieram de fora, então, sim, aquele preço que a associação conseguiu levantar não estava incluso, por exemplo, acomodação. Hotéis da cidade cederam acomodação.
taxistas trabalharam de graça. Nossa, que legal! Custou, eu Mas não sei isso o virou valor lei? exato. O que foi? Não, virou lei? Oi? Virou lei isso? Virou um plano municipal ou não? Como é É que que, na foi? verdade, esse Conselho de Desenvolvimento sempre tem participação do poder público, né? O que a Uhum. associação comercial faz, primeiro, é não se politizar, não escolher lado, para manter o Muito respeito de bem. qualquer prefeito que seja. Uhum, uhum. E meio que durante a campanha, meio não, durante a campanha faz os prefeitos, os candidatos se comprometerem também com aquele projeto, né? Então, e como já é uma coisa que custa milhões, que já foi pago e que está em andamento e funciona, prefeito nenhum, a não ser se ele for burro, realmente vai bater de frente com um Sim, projeto desse. E é legal, muito. assim, porque milhões de reais levantaram quais são as prioridades, então os setores principais, que não é Maringá, tem o setor educacional, né, muitas faculdades, o setor financeiro, né, então seguradoras, bancos, e Sim. tem um planejamento para 2047 já com dinheiro da sociedade civil. Nossa, muito bom, muito bom. Porque assim, que eu sabia, Curitiba tinha isso há muito tempo atrás, né? E que, olha só, isso é incrível. Às vezes eu penso assim que você falou aí, o prefeito candidato tinha que se comprometer, senão estava fora. Pessoal, empresários, quem tiver aqui, ó, empresário que estiver nos escutando, na sua cidade, formem a máfia do empresário, no bom sentido, tá? A máfia do bem. Vocês ouviram aqui o Diego? Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Se o prefeito não quer fazer, dane-se. Se o vereador não quer fazer, dane-se. Faça você. Chega de ficar botando a culpa nos outros, né? Como diz o nosso filósofo Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em que eu quiser. Assim, é muito mais fácil culpar a esposa do seu casamento falido, os filhos do relacionamento ruim que você tem com eles, o prefeito por uma cidade ruim que você tem, e o presidente, e o fulano, e o padre, e todo mundo, né? Os seus pais, os seus irmãos, o seu vizinho, mas é muito mais fácil, né? Claro, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Vamos parar com isso, senão a gente não vai ter um país desenvolvido. Então, não adianta. Às vezes eu vejo assim, Diego, alguns prefeitos tomam certas atitudes, eles fazem coisas muito legais, aí acaba o mandato dele, parece que tudo que foi construído se perde. Governador, então, nem se fala, né? Vocês ainda estão num estado muito privilegiado, eu sempre falo isso, tá? Os gaúchos aí que ficam com ciúmes, mas Paraná realmente é uma referência nacional para um bando de coisas, e em especial a gestão, né? Então, a gente tem muito que aprender com vocês, e aqui nós sofremos muito com a questão do nosso estado, que realmente está falido, e se os prefeitos não forem criativos, e se os empresários não se juntarem para fazer algo por suas cidades, olha aí o exemplo de Maringá, né? Eles decidiram, ó, o planejamento até 2047, você, candidato a prefeito, dane-se se você pensa diferente, você está fora. Imagina! Isso é muito legal, fala Você vai sério. bater de frente com todos os empresários da cidade? Adorei. Agora eu já sei como palestrar aqui para o pessoal dos empresários, né? Já vou dizer para eles, ó, se não der por um lado, se não der por outro, vai por esse aqui. E o exemplo é lá em Maringá. Vai lá, pega lá o conselho lá deles e mete bala. Muito bom, Não, muito bom. legal. Outra coisa da sociedade civil, né, que até meu amigo André Franco está lembrando aqui, e que Maringá também é um bom exemplo e que precisaríamos ter aqui em Paysandu, acho que já passou da hora, é o Observatório Social, né? Que como eu Uhum, estava conversando aqui na live da semana passada com o Marco Tadeu, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais do uhum, Paraná, sim. né? O Observatório Social, para o prefeito bem intencionado, é uma consultoria gratuita, né? Porque ele pega todos os erros, ou grande parte dos erros na licitação, entrega, ó, tá aqui, prefeito, no e-mail dele, ou diretamente com ele, ou com o secretário, e ele evita intervenção de Tribunal de Contas, Ministério Público, É, etc. é maravilhoso. Isso seria o mundo ideal, certo? Mas para quem trabalha com
Gestores públicos, nós sabemos que a realidade não é assim. Eu mesma já acompanhei algumas situações, inclusive assim, ó, de transição de governo, que eu participei da transição para ajudar, porque essa equipe que estava entrando não tinha a menor noção do que estava fazendo, ganhou a eleição, mas não sabia o que fazer, e eu tive que ouvir, por exemplo, alguém levantou, vamos fazer uma auditoria dos últimos 20 anos, né, para saber onde nós estávamos, por que nós chegamos agora e para pensar o futuro. E aí a maioria disse, nossa, que legal, olhando dessa forma, realmente é muito importante, porque você só sabe onde você precisa chegar quando você sabe onde você está. E para saber onde você está, você foi a construção de algumas coisas. Então, uma cidade, ela tem uma economia específica, ela tem débitos, ela tem uma arrecadação específica, ela tem crimes específicos, porque houve uma construção no tempo de determinadas escolhas. Então, você precisa mapear o passado para entender o presente, para olhar para o futuro e planejar o futuro. Ok, tá aí, tudo bem. Aí até que salta um secretário, né, que tinha sido escolhido já, e já tinha composto os governos anteriores. E aí, a pessoa que sugeriu falou assim, Janine, você conhece alguém que possa fazer esse trabalho? Eu falei, olha, o próprio Tribunal de Contas faz de graça. Se o prefeito autorizar, o tribunal entra lá, fica meses e vasculha tudo. E ele faz de graça, só que tem que aguentar, né? E daí ele falou, tá, mas e tem como fazer com auditorias nacionais? Eu falei, olha, eu não sei, né? Porque daí a auditoria vai chegar, vai concluir, e o que o prefeito vai fazer com essa informação? Certo? Se estiver atacando algum dos Aí ele vai ser obrigado a agir, né? Porque aí ele tem a informação na mão. Só que aí essa pessoa me perguntou, e se fosse uma auditoria internacional? Eu falei, poxa, uma auditoria internacional, realmente ela tem que, inclusive, comunicar aos órgãos mundiais sobre isso, né? Como observatórios que têm essas informações. Aí essa pessoa falou assim, bom, então se isso acontecer, esse secretário, né? Se isso acontecer, eu saio agora do governo. E nós todos nos ficamos nos olhando, porque como eu não ia fazer parte do governo, que eu só estava contribuindo, que eu já estava comprometida com outra prefeitura, eu olhei para o prefeito, assim, eleito, e disse, e aí, né, como quem diz... E agora? Resumindo, não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada. Nem Tribunal de Contas, nem auditoria externa, nada, nem auditoria paga, nem de graça, nem de nada, porque não podia aparecer, sabe? Então, isso é muito triste. E aí nós temos organismos incríveis, como os observatórios, que podem ser uma ferramenta, nossa, de muita segurança. Segurança jurídica, segurança de decisões, segurança política, inclusive, né? E aí, sabe, até quando nós vamos ter que ver isso acontecer no nosso país? Até quando nós vamos ter que aguentar esse prefeito lá de São Paulo, que eu ouvi os áudios falando, tomara que morra mais gente, que a gente possa notificar mais pessoas, porque daí o respirador, em vez de ser 30 mil, é 350 mil, e eu vou, olha, e daí eu dou tanto pro, olha, escuta isso, eu dou tanto pro tabelião que vai registrar a morte por Covid, o médico que vai atestar isso, e o fulano, e o cicrano, e o beltrano, nossa, gente, nossa, sério, sabe, eu não aguento isso, eu, sinceramente, assim, Diego, vontade de explodir tudo, mas a gente não pode desistir. Não pode existir, eu creio que tem muito mais gente boa nesse país do que gente ruim. Sim. E os ruins vão ter que ajoelhar, sabe? Porque vem aí uma leva de gestores, pode ser que não seja agora, pode ser que seja em 2024, mas vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos mudar a curva, o mapa da corrupção, nós temos que mudar isso de uma vez por todas, né? Se o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são exemplos nesse sentido, tá, e o que nós fizemos, então, de diferente? Né? Por que aqui não tem tanta corrupção? Então, tem,
A gente sabe que tem. Tem, muita. Só que imagina, então, o que são os outros estados, né? Que mapeando 100 prefeitos tinham problema nas licitações. Todos? Uhum. E aí, o que você faz, né? Ai, Jesus. Mas todo prefeito é corrupto? Não. Não. Olha só. Ele pode ser um mau gestor. Ele pode ser um cara super bem intencionado, mas ele é um péssimo líder. Por que ele é um péssimo líder? Porque diga-me com quem andas que te direi quem tu és. Não sabe escolher direito os seus secretários. Gente, quem faz a mágica acontecer no município não é o prefeito, não é o vice, tá? São os secretários municipais. São eles os responsáveis, muitas vezes, pelas coisas, né? Outros que deveriam lembrar de que são eles que comandam o município, mas eu acho que eles esquecem, são os vereadores. Senhores vereadores que estão me assistindo agora, os senhores legislam e decidem tudo para a sua cidade. O prefeito apenas executa o que O poder está no legislativo, né? Os vereadores só não descobriram ainda, né? Ou, né, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né, Diego? É mais fácil tu dizer assim, né, mas daí como que eu vou ter tantos cargos na prefeitura? Porque como é que eu vou fazer, né? Sabe, gente, a gente sabe o que acontece. E os bons, eu converso com muitos, assim, eles me ligam chateados, dizendo, olha, dá vontade de desistir, eu não vou mais concorrer, eu não aguento mais isso, porque tentam comprar o nosso voto, tentam comprar, mas ao mesmo tempo eu também sei de vereadores que se vendem por uma secretaria, por um cargo aqui, um cargo ali. Então, nós estamos com uma questão moral, né, de comportamento muito séria. Mas Muito eu complicado. ainda acredito que nós vamos virar isso, porque tem pessoas boas nesse país. E esse negócio de colocar a culpa no outro, né? A gente vê muito, talvez não o prefeito falando, mas pessoas que defendem o prefeito, às vezes. Mas não é o prefeito que está errando, é o secretário. Mas vem cá, se o secretário tá ruim, todo mundo sabe, e ele não troca, ou ele não está enxergando, ou ele tem algum combinado estranho com o secretário, que daí, nos dois casos, a culpa é do prefeito, de alguma maneira. Com certeza, né? Com certeza. Porque, assim, se a igreja tá vazia, é culpa de quem? É culpa de quem não sabe dar um culto, não sabe fazer uma missa, não sabe atrair, não sabe comandar, não sabe dar a ordem, não sabe nada. Então, nós precisamos ter uma leva de prefeitos, de gestores que sejam gestores, né? Que sejam líderes de pessoas. Como eu digo assim, o pessoal fica brincando aqui, né? Porque eu ando apanhando aí nos últimos dias porque citaram meu nome para concorrer a prefeito e tal. E aí o pessoal fica brincando aqui porque disseram assim, meu Deus, essa mulher foi prefeita, a gente já sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? Eu perguntei. O que as pessoas enxergam? 5:30 da manhã, tá todo mundo correndo, fazendo atividade física com ela. 6 horas da manhã, ela já começa as reuniões, ela dá o comando e ela já pede que os secretários vão ter as suas reuniões de comando para checar o comando, para checar o futuro, para checar as metas, para olhar para o passado e dizer não é isso que nós queremos, ou é isso que nós queremos, vamos voltar lá e vamos fazer de novo. Né? E o pessoal fica me tirando assim, que eu, na verdade, eu não seria uma pessoa que estaria, vamos pôr assim, o dia todo na prefeitura, não seria. Tá? Então, olhando assim para prefeitos que eu conheço, que são excelentes prefeitos, eles são excelentes delegadores. Eles são verdadeiros comandantes, líderes, e não é com domínio, não é com né? Tem que ser desse jeito, não. É incrível como prefeitos que eu conheço, e tem muitos que são excelentes gestores, a equipe está cedo lá, cada secretário tem as suas pautas, tem que checar as pautas, só que todos os secretários têm que estar juntos, todos os dias, porque o problema na saúde pode ter sido ocasionado lá pelo problema na educação, a educação por causa das obras, por causa de não sei o quê, então todos têm que saber de todos.
Porque todos precisam se comprometer com todos. Porque senão vira uma disputa de ego aí. Então, essa coisa da gestão compartilhada, né, de se pensar muito bem o município e de ser um grande delegador, né? O prefeito, ele não pode ser uma pessoa que, não, se eu não tomar a decisão, não vai, né, eu não vou ser o cara. Não, não é isso. Você tem que deixar a sua equipe tomar a decisão, você só vai cobrar depois. E aí, fulano, fez ou não fez? No final do dia, eu quero saber como é que foi essa história. Tem que me reportar, né? Então, é isso. Se não delegar, vai tentar saber tudo em detalhes e vai ficar louco e não vai conseguir fazer uma boa gestão, não adianta. Não faz nada, né? Não faz nada mesmo. Verdade. Nosso presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson, está mandando um abraço. Presidente, falamos no senhor aqui, viu, hoje. Falamos que o senhor está aí batalhando para essa questão da eleição, né? Falamos no ministro Barroso. Inclusive, presidente, se o senhor estiver assistindo, o Ministério Público do Paraná de Contas quer escrever um artigo sobre isso, tá? Então, eu estou aí pensando num artigo para escrever sobre esse momento e qual o impacto que isso vai ter no Brasil, mas foi inspirado em você, presidente. Essa sua bandeira, que é a bandeira de todo o Brasil nesse momento, e tem o nosso apoio, tem o nosso respeito, e nós falamos isso aqui no começo da nossa live, e que vocês todos que estão nos assistindo possam estar replicando essa ideia, né? Sigam o presidente Gilson aí no Facebook, no Instagram, e participem das bandeiras que ele levanta, que são muito importantes para todos nós. Tem uma pergunta do meu amigo de Curitiba, o Rafael Perim, que sempre participa das lives aqui, que tem muito a ver com a minha próxima pergunta que eu tinha anotado aqui. Ele está falando assim: boa noite, doutora. Reforma tributária a caminho. Talvez entrará em pauta até o final do governo. Mas e aí, qual o problema das finanças públicas? Está na arrecadação ou má gestão? Como cidadão, tenho a percepção que o problema está mais na saída de recursos, altos salários, desperdício e leis que mais atrapalham que ajudam. Estou errado? Obrigado pelo alto nível dessa live. Obrigado, Rafael. Olha, Rafael, muito obrigado pela pergunta, mas você já respondeu. Você já respondeu cirurgicamente. Reforma tributária. Reforma tributária, vou dizer para vocês assim, ó, a supressão de alguns tributos para se criar um só. Então, vamos lá, resumindo, tá? IPI, ICMS, ISSQN, algumas contribuições sociais, vão se juntar todas lá num tributo só, tá? No imposto único. Acontece, meus queridos, que isso é muito bonito, muito romântico. Nossa, uau, vai ser fácil de arrecadar. Vai ser fácil porque é uma guia só. Vai ser fácil, caramba, gente. Vai aumentar um monte a carga tributária. O Brasil vai bater o recorde com a reforma do jeito que está, tanto de uma PEC ou de outra, tá? Que são os dois projetos que estão andando. Tanto faz um ou outro, os dois vão fazer do Brasil o país com a maior carga tributária do mundo. E mais injusta também. Porque vai continuar a incidir tributos, impostos sobre o consumo, sobre a produção. Isso. Então, assim, vamos lá, vamos resumir, assim, eu sempre brinco que o seu Gerdau não fique chateado comigo, né, porque é uma grande empresa aqui, mas eu sempre uso ele de exemplo nas minhas aulas de direito tributário. Eu digo assim, ó, bem para os gaúchos aqui, eu digo, gente, olha só, o meu chimarrão, a carga tributária que tem sobre ele é a mesma do chimarrão do seu Gerdau, certo? Seu Rompeter Gerdau toma chimarrão também, que nem eu. A mesma erva que ele toma, eu tomo, e a carga tributária é a mesma. Mas qual é o impacto da carga tributária para eu que ganho, sei lá, né? 1%, 0,01% do que ele ganha, e qual é o peso da carga tributária de um mero chimarrão para Rompeter Gerdau? É isso que eu acredito que, se fosse uma reforma tributária, ela deveria vir para diminuir essa distância. Então, tributação sobre produção, sobre consumo, é a pior burrice que a gente pode ter. Querem ser um país moderno?
queremos ter um país rico, Rafael, nós temos que tributar patrimônio. Se você não quer ser tributado por patrimônio, não tenha patrimônio. Que é o que, eu digo assim, que é o que as minhas filhas hoje pensam. A minha filha que está na Austrália, por exemplo, ela pensa assim, para que comprar uma casa grande? Para que ter um carro, não sei o quê? Para que, né? Porque ela vive de experiências. Ela quer viajar, ela quer ser livre, então ela não se fixa, não compra patrimônio. Então essa geração que vem agora, né, ela não se fixa tanto em patrimônio. Então, se você quiser ter patrimônio, pague para isso. Mas a pessoa que não tem patrimônio, ela não vai pagar o imposto, mas o dinheiro dela gira na economia, então... Sim, com certeza, gira através de outras formas, né? Porque aí você tem tributação sobre o uso do patrimônio, inclusive, né? Por exemplo, carro, né? Tem imposto, e aí carro, casa, essas coisas é que deveriam, casa não, eu digo imóveis, né, no geral, deveria ter mais incidência tributária do que o consumo, do que a minha erva mate, que o meu tributo, então, no meu impacto orçamentário é muito alto, mas do Rompeter Gerdau não faz nem cosquinha, ele nem sabe, né? Agora, o que o Rafael falou aí, então quer dizer que o problema não é as receitas tributárias, e sim a má gestão? Perfeito. Gente, se vocês tivessem a coragem de pedir na sua prefeitura, tá? Eu estimulo vocês a fazerem isso. Peçam a cópia da execução orçamentária do seu município mês a mês. Pegue a previsão orçamentária, que é uma coisa, é a previsão do que se vai gastar. Mas peçam também a execução orçamentária, ou seja, o passado. Peçam só desse ano. Peçam de janeiro até aqui, depois a previsão orçamentária até o final do ano. E depois, se vocês desconfiarem que a Secretaria de Obras, por exemplo, está com um orçamento muito alto e uma execução muito alta, muito idêntica, né? Perguntem. Vocês têm esse direito. Perguntem através de protocolo. Olha, eu gostaria de saber a relação das despesas por rúbrica orçamentária. Eu quero saber quanto de óleo diesel a Secretaria de Obras gasta. Onde enfia tudo isso? Pessoal, vocês não têm noção, assim, ó, do que dá para economizar se alguém olhar com lupa cada despesa do município. Manutenção de veículo, que num ano dá para trocar a frota inteira, né? Umas coisas... Olha, eu vou dizer assim, porque eu tive a experiência de desafiar o secretário de obras naquela época. E, porque não tem dinheiro, porque eu preciso de retro, porque eu preciso disso, eu preciso da peça X, eu preciso da peça Y. Aí eu falei, meu amigo, você tem certeza que você não tem esse valor que você está me pedindo lá na secretaria já? Como assim? O que você tem de patrimônio lá parado? O que você tem de coisas que poderiam ser leiloadas, né? Passadas para frente? E aí ele falou, tem muita coisa lá, mas às 6 horas da manhã eu estou na sua secretaria. Amanhã de manhã, às 6 da manhã, eu vou estar lá. E eu vou com papel, com prancheta, e eu quero anotar tudo. Gente, sim, eu fui no meio do barro, às 6 horas da manhã, de salto alto, e ele duvidou, mas eu fui. Então, são questões de atitude, assim. Eu cheguei e disse, tá, e o que é esse carro aqui? Essa aqui só a direção que está quebrada. Mas a FIRA zero da educação, com só a direção. Eu falei, quanto que custa a direção? A direção vai custar 2 mil. Poxa, mas o carro custa 20. Custa 15. Essa dois só de arrumar a direção. E assim, banco de couro, sabe? Um negócio tava inteira. Só que era só a direção. Mas em vez de focar na direção, ficava focando em comprar carro novo, certo? O que eu encontrei de óleo diesel que podia ser reciclado, tonéis e tonéis e tonéis. Outra coisa, lâmpada. Lâmpada, que a gente sabe que tem maneira hoje de ganhar dinheiro com lâmpada, com resíduo. E aí o município estava pagando para alguém vir recolher o resíduo. Eu falei, gente, ao contrário. Nós temos que ganhar dinheiro vendendo o resíduo. Pode leiloar esse resíduo. Isso, leiloar. Então, assim, é só uma mudança de mindset, né? Uma mudança de mentalidade. Mas eu realmente acredito, assim, que no interior do estado as coisas são mais difíceis, os profissionais são mais escassos,
Mas você que está assistindo aí, a sua cidade, você já entendeu que se você se envolver, pode ser que as coisas mudem. Então se prepare, vá lá, estude sobre isso, né? Tem o observatório para ajudar você, tem N consultorias que podem ajudar. Hoje, por exemplo, eu dou consultoria no país todo sobre isso. O prefeito que é corajoso, ele diz, Janine, tá aqui, ó, pega e olha e vê o que tem de coisa errada aí e me avisa, e se eu tiver que demitir, eu vou demitir, se tiver que mandar pastar, eu vou mandar pastar. Então, assim, nós estamos sim com pessoas mais comprometidas. Eu acredito que esse comprometimento é em função do que nós estamos vivendo agora. As redes sociais são muito rápidas para julgar. As redes sociais, você não tem mais como esconder nada. Tempo real, né? É em tempo real. Então, imagina, Diego, se a população resolve pedir a descrição das despesas do gabinete do prefeito, ou da Secretaria de Agricultura, ou por exemplo, gente, Secretaria de Educação, tá? Parece uma coisa tão certinha, né? Aí você vai ver o transporte escolar. Aí a Topic lá, o transportador, né, que foi contratado para fazer o transporte escolar, ele na planilha ele coloca 50 crianças e ele só transporta 10. Mas como assim? Como coloca 50? Em tese. Porque ele diz que faz o trajeto X, o trajeto Y, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. E aí, quando chega a conta, chega lá, 10 mil, 12 mil, 20 mil, 30 mil, né? E se você for revisar isso ponto a ponto, se a gente revisar as despesas, então sim, respondendo a pergunta, o problema das administrações públicas é com o gasto público. É sem controle, porque é uma fonte que jorra, né? É uma fonte que não para de vir, porque vem do FPM, então a prefeitura não precisa se preocupar em ser boa de arrecadar. É por isso que só algumas cidades do Brasil são independentes em relação ao dinheiro que vem do governo federal. Para quê, né, Diego? Para que ser bom gestor se o dinheiro não vai parar nunca? Entende? Então, assim, ó, até quando nós vamos ter que aguentar isso? Até a União quebrar, mas a União não vai quebrar, por que ela não vai quebrar? Porque agora a carga tributária com a reforma tributária vai elevar de tal forma. Então, assim, o negócio é a pressão popular. A pressão popular é que vai fazer isso tudo mudar. Sem dúvida. Eu achei interessante essa questão da tributação que você comentou sobre a tributação do consumo, né? Uhum. Que, me corrija se eu estiver enganado, mas que onera sempre o mais pobre, né? Total. Aquela pessoa, o assalariado, que tem as contas apertadas, metade do dinheiro dele vai em imposto, porque mesmo que ele seja isento do imposto de renda na fonte, mas tudo que ele compra tem imposto. Sim, e a carga desse imposto novo vai ser de uma alíquota dele, vai beirar aos 27%. Então é uma coisa assim, e é sobre o consumo, gente. E outra coisa, né, que eu acho super, super injusto. Tem estados do Brasil que vão perder muito de arrecadação por causa desse novo sistema tributário. E outros estados que não produzem nada vão receber mais dinheiro. Então, assim, é um sistema bem... Eu vou dizer para vocês, eu não concordo com essa reforma, eu acho que ela é para gringo ver, sinceramente, assim, eu não vejo luz no fundo do túnel, assim. E vejo que os pobres vão ficar mais pobres e é isso. Eu acho que rico tem que ficar mais rico mesmo, tá? Eu acho que eu sou a favor. Quem produz tem que ficar mais rico. Mas aquele lá, como você disse, que tem um salário, que está tentando, né, porque ainda não fez as suas oportunidades de vida, ele vai ficar mais pesado para ele ainda. Uma questão que eu sempre comento com as pessoas. Olha só, o IPTU. O IPTU seria um imposto que nós poderíamos fazer justiça fiscal. Como? A minha casa, vamos supor, tá? A minha casa custa, a base de cálculo dela para o IPTU é 1 milhão. O meu vizinho tem uma casa que é 100 mil reais. A minha alíquota é 1%, a dele é 1%. Quem vai pagar mais o imposto? Em valores absolutos, você, né?
Mas não proporcionalmente. Não, o impacto disso vai ser maior para ele. Com certeza, porque quem tem uma casa de 100 mil, com certeza o impacto de 1% sobre 100 mil é muito maior do que uma pessoa que tem uma casa de 1 milhão, que tem despesas muito maiores. Então, o IPTU seria uma forma de nós termos justiça fiscal através da progressão de base, né? Que eu digo assim, uma casa de 1 milhão poderia ser 1,8%, e a casa de 100 mil, 1%. E as casas abaixo disso, nem IPTU precisavam ter, sinceramente, sabe? Então, isso seria justiça fiscal. E isso que eu acredito que a reforma tributária deveria trazer. Através, por exemplo, do patrimônio, né? Através do patrimônio que você pode ter muita arrecadação. Então, mas eu não quero mais ter essa casa de 1 milhão. Então, Renda? né? Entende? Agora, tributar consumo é cruel. É coisa de terceiro mundo mesmo, sabe? A gente nunca vai evoluir. Deve ser uma das formas mais eficientes de concentrar renda é tributar o consumo, né? Exatamente. Então, Não é à toa que o Brasil é um dos mais concentrados, né, de renda. vai continuar os 3% da população só, toda a renda, 97% da renda do país vai continuar na mão de 3%. O resto que se rale, né? Então, isso é muito injusto. E assim nós nunca vamos ter um país rico. E olha que nós somos ricos, hein? Nós somos muito ricos. É incrível a arrecadação que nós temos. Imagina se esses prefeitos fossem mais coerentes com o gasto público, né? Respondendo aí o Rafael. Nossa, a gente tava voando. E puxando esse gancho da concentração de renda, eu queria que você comentasse um pouco dos bancos e dos cartórios, né? Como que a gente mexe aí? Que ganham muito dinheiro, tem que ganhar, mas será que não estão sonegando? Como é que a gente controla isso? Sim, olha só, por conta desse trabalho, né? O Diego me conheceu por conta desse trabalho. Eu palestrei, eu acho que foi no congresso no Paraná, né? Foi isso lá, a UVEPAR. E eu falei justamente disso, como que nós podemos arrecadar mais, sem aumentar impostos e sem sacrificar o setor produtivo. Quem produz nesse país tem que receber auxílio, e não o contrário. Agora, quem é que não produz? Banco. Banco não produz, gente. Banco auxilia, claro, e tal, né, com linhas de crédito, mas banco não é produtor de nada, né? Então, assim, e são os maiores sonegadores. Então, hoje eu trabalho, né, já faz um tempo que eu trabalho com isso, e por conta disso veio o apelido de Robin Hood de saia, porque eu faço, então, toda a auditoria, né, através das prefeituras que eu trabalho, a gente faz a auditoria, então, dos bancos, e a gente sempre encontra valores que precisam ser recolhidos, né, então, são milhões de reais, inclusive, alguns prefeitos do Paraná têm me chamado para fazer esse trabalho aí, agora, nesses últimos dias, tá? Eu vou dizer que os prefeitos que mais conversam comigo agora, nesses últimos dias, são do Paraná, porque eles estão mais ligados, eles já para te ver, vocês estão adiantados, né? Não adianta. Eles já pensaram, poxa vida, minha arrecadação vai diminuir. Poxa vida, eu preciso tomar uma atitude. Então, eles decidiram que iam fiscalizar de forma ferrenha os bancos, e nesse trabalho, então, eu auxilio na busca desses valores. Os cartórios, a mesma coisa, gente. O cartório, aí fica a dica, né? Já estou dando um spoiler aqui. O cartório, ele precisa pagar, vamos supor, 5% sobre aquilo que ele cobra de você. R$100 lá o serviço do cartório, tá? Numa matrícula, uma cópia, uma certidão, o que for. R$100. Só que tem uns bonitos aí que convenceram os vereadores a aprovarem uma lei que o valor dos 5% é por fora. Ou seja, o serviço que deveria ser R$100 virou 105, e o bobalhão que vai pagar é você. Porque aí ele não paga nada, ele recebe... O valor é tabelado. E ao invés de descontar da margem dele, ele cobra uma a mais. Isso, na maior cara dura. E ele bota a responsabilidade tributária do tomador de serviço, que a gente sabe que não é, né? Que quem tem que recolher o tributo, quem tem a responsabilidade tributária é o cartório. Aí, além disso, gente, ele pega esse 105
e coloca um bando de despesas. Luz, telefone, estagiário, não sei mais o que, a cuca, que nem aqui no Rio Grande do Sul a gente come muita cuca, né? O bolo, o lanche, isso e aquilo, aquele outro. Ele coloca tudo naquela base de cálculo e ele recolhe 5% sobre R$ 30, por exemplo. E diz que o resto é despesa. Ele desconta do líquido. Isso. Gente, Mas é uma cara de pau assim, olha, sem tamanho. eu queria Então, poder fazer isso na minha empresa, né? Não dá. pois é, mas assim, uma das primeiras coisas que eu chego, quando chego numa prefeitura, eu pergunto, escuta, como é que estão os cartórios? Ah, eles estão pagando direitinho. Como? Me passa aí. Aí eu olho assim, eu digo, vocês estão verificando a base? Não, eles pagam aquilo que eles declaram. Interessante, né? Então vamos averiguar, vamos fazer uma intimação fiscal aqui, vamos pedir para cruzar os dados com a corregedoria, por exemplo, com o Tribunal de Justiça e os cartórios. Gente, chega a ser assim, né? Quase que um orgasmo, tá? Para quem é auditor fiscal e para quem gosta de imposto de gente que tem que pagar e não paga e fica enganando o povo, é a mesma coisa o CFC, tá? A sua carteira de motorista, meu querido, o valor que você pagou, tem imposto. Só que os bonitos fazem o quê? Vamos supor que seja 5 mil o valor. Eles deveriam pagar sobre 5 mil, mas eles não pagam. Eles descontam isso, mais aquele outro, e pagam sobre R$ 1.000. E aí, quando a gente pega um CFC, nossa, é uma festa, né? Porque é tanta sonegação fiscal que... E é fácil, é uma coisa fácil de fazer, sabe? Só tem que querer fazer, né? A gente fez lá em Venâncio Aires, cada CFC deu R$ 1 milhão em sonegação fiscal. Meu Deus. Pois é, e daí aumentou a arrecadação em 50% ainda. Dá para asfaltar algumas ruas, né? Porque assim, ó, então o passado, né, deu 1 milhão para cada um só de diferença de imposto. E depois a arrecadação mensal aumentou. Por quê? A partir do momento que eles perceberam que não dava para sonegar mais, eles começaram a recolher o correto. Nossa, isso dá um impacto gigantesco, né? Então dá para fazer, é só querer fazer, saber o que tem que ser feito, e se a gente não sabe, a gente pergunta, a gente tem que perguntar, é para isso que os consultores estão aí, né, Diego? Eu deixei de ser auditora fiscal, deixei de ser procuradora, deixei de ser servidora pública para poder contribuir mais. Tem pessoas que dizem assim, mas tu vai ser candidata a prefeita, daí tu vai ficar presa numa cidade só. Eu falei, olha, é isso aí. Eu aqui no meu coração, eu quero contribuir com o maior número de pessoas que eu posso. Então, se é para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas para ficar viajando o Brasil todo, né? Que não é fácil, né? A gente que tem essa vida de consultora aí, é ficar em aeroporto, é ficar em rodoviária, é dormir mal, é comer mal, é não sei o quê. O pessoal acha que é uma vida de glamour e não é, tá? Não. É uma vida com propósito. Eu digo que é uma vida cheia de significado, porque você não admite que um banco fique com, por exemplo, tem uma cidade aqui do interior que tem 25 mil habitantes, bem pertinho da minha cidade, só um dos bancos estava sonegando 12 milhões de reais. Você sabe o que é 12 milhões de reais numa cidade de 25 mil habitantes? Eu falo que 12 milhões de reais aqui em Paysandu quase que mata a conta do asfalto, que tem muita rua sem asfalto ainda. Pois é. Quantos mil Dentro de um habitantes tem aí? banco. Quantos mil habitantes tem aí? Por volta de 40 mil habitantes. Bancos tem uns 6, assim. Eu já, mais ou menos, já sei quanto que está de sonegação fiscal. Se os fiscais não fazem auditoria como deveriam, eu já sei mais ou menos quanto que Paysandu tem para receber. É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa, hein? E a cada final de ano, quando chega dia 31 do ano, né, 31 de dezembro, todos os valores referentes a 2014, por exemplo, que nós podemos estar pegando de volta, vão para a lata do lixo, não tem mais como recuperar. Então, por isso que agora é o momento assim que eu começo a acelerar o meu trabalho, porque nós temos que salvar o ano de 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muita coisa para fazer. Muita. A Vera tá mandando um abraço. Vera, um abração. A minha amiga Elis Regina falou, boa noite, isso que é usar algo de forma brilhante e inteligente, aprendendo como administrar, Diego. Obrigado, Elis.
Meu amigo Ednilton, tá mandando boa noite. Boa noite. Meu amigo Sérgio Novelli falou, boa noite, doutora. Como a doutora disse, se trabalhar com transparência é fácil conseguir que a população pague seus impostos em dia. Parabéns, sempre trazendo esclarecimento sobre administração para a população. Meu amigo Cirineu, vereador de Mafra, em Santa Catarina, que sempre está nos cursos da UEPAR em Curitiba. Tá mandando boa noite aos dois mestres, Diego e Giannini, obrigado. Boa noite, obrigada. Minha amiga Cida Suit está mandando uma boa noite. O André Franco, que já comentou algumas coisas com a gente, falou, toma lá, dá cá entre legislativo e executivo é o câncer da nossa política municipal, estadual e federal. Concordo. Não precisa nem comentar. Não tem nem o que falar, né? Concordo. E é culpa de quem? Do povo que não fiscaliza, da sociedade civil que não se organiza como deveria. Que deixa para lá mais um ano, mais outro e mais outro. Por isso que eu vejo, assim, que essa pandemia, de uma certa forma, eu confio muito que há uma arquitetura divina aí, algo que nós não compreendemos e nós não temos dimensão. E eu acredito que todo momento de crise, ele antecede um momento de grandes coisas, certo? E pode ser que sejam grandes coisas financeiras, pode ser que sejam grandes coisas morais, éticas, pode ser que tudo isso que está acontecendo no nosso país, que esses prefeitos, esses governadores estão achando que não vai acontecer nada, só que eles esqueceram de que nós estamos vivendo numa era onde as gerações estão muito mais apuradas em relação a dados, né? Então, assim, deu, né? Já era. Não tem mais como fazer da forma como vinha sendo feito. Então, eu acredito, eu sei que é um momento difícil para todos nós, mas eu acredito não, a neurociência afirma isso, tá? Há um padrão mundial estabelecido pela neurociência que está incidindo desde 1433, e toda vez que nós vamos ter uma crise fortíssima mundial, sempre vem junto com uma catástrofe, principalmente com uma doença. Então, é um momento de dificuldade, mas o padrão mundial que está incidindo desde 1433 tem uma luz no fundo do túnel, que é o quê? É uma era de muita glória depois disso. Então, todos aqueles que se derem conta de que não dá mais para fazer o que vinha sendo feito e realmente mudar de atitude, realmente mudar a forma como se faz as coisas, vai colher coisas muito legais, né? Então, esses dias eu até publiquei uma frase no Facebook que dizia assim, o que eu sei, o que me trouxe até aqui, não vai me fazer chegar lá. Então, se eu quiser chegar lá, eu preciso olhar o que eu fiz até agora, com respeito, com carinho, porém, eu preciso tomar atitudes diferentes para poder chegar lá. Porque se eu não tomar atitudes diferentes, eu vou continuar com os mesmos resultados. Então, eu vejo que essa pandemia, ela está trazendo essa bênção, da gente rever conceitos, rever a utilização de recursos mundiais, né? De respeito à natureza, da gente frear um pouco as coisas. Não precisamos de tudo que a gente achava que a gente precisava, né, Diego? O que a gente precisa hoje? Só de internet, computador, de repente uma câmera, né? E assim, e organização familiar, empatia, né? Estar conectado com os filhos, estar conectado com as pessoas que nós amamos. Então, eu acho que vai mudar tudo. Nós nunca mais vamos ser iguais depois disso. Não tem como. O mundo vai ser outro. Com certeza, com certeza. O Toninho, que foi vereador comigo na legislatura passada, vereador mais votado de Paysandu em 2012. Diego, live ótima, parabéns. Obrigado, Toninho.
Senhor Ulisses, aqui de Paysandu, mandando assim: vem para Paysandu fazer um levantamento, por favor. Vou mesmo. Quem Vou sabe, mesmo. né? Na nova gestão a É, gente não traga a doutora Giannini para fazer um É, levantamento. ó, eu vou falar para vocês, tem algumas cidades aí do Paraná que, inclusive, o convite para ser secretário da Fazenda já desde 2017, 2018, o pessoal está dizendo, meu Deus, quando eu for prefeito, você tem que ser meu secretário, minha secretária da Fazenda. Você vai botar as coisas nos trilhos. E eu digo, olha, não preciso ser secretária, não. Eu vou aí, fico, né, faço a consultoria, a gente como é que se diz, abre tudo e convoca. Treina o secretário, né? Pessoal que está nos assistindo, a gente está tendo um problema técnico. Pessoal que está nos assistindo, tivemos um problema técnico com a nossa palestrante. Não sei se é na conexão dela ou na minha. Oi, voltou. Deu? Voltou? Eu acho que Deu. foi a minha, tá? Eu acho que foi a minha. É assim, ó, a gente brinca, viu, Diego? A gente brinca que todas as minhas lives, quando eu começo a falar assim, ó, o problema é isso, o problema é aquilo, geralmente, ó, tá? Parece, e a gente sabe, tá? A gente sabe que está acontecendo isso mesmo. Não sei se você já se deu conta disso. Determinadas palavras, os algoritmos, tanto do Facebook quanto do Instagram, eles detectam e fazem e derrubam a conexão. Isso realmente está acontecendo, tá? Algumas críticas, algumas considerações não podem ser mais ditas. Há literalmente uma censura, tanto no Facebook quanto no Instagram é pior, é muito pior. Por isso que as pessoas estão usando muito o YouTube. Porque os algoritmos, tanto do Instagram quanto do Facebook, estão muito conectados. Então, dependendo do que nós estamos falando aqui, claro que tem um delay, né? Eles demoram, os robôs demoram um certo tempo, e aí eles derrubam mesmo. Então, isso é um bom sinal, querido. Isso é ótimo. O André Franco falando, Diego, a entrevistada de hoje está dando um show de informações. Maravilhosa. Muito obrigada. As ordens, viu? Puder contribuir, a gente vai contribuir, né? Apesar de estar sendo aí derrubado aí pelo Facebook e pelo Instagram, a gente tenta fazer o máximo que pode. A Fiona mandou orgulho da Mames em coração aqui. A Fiona, orgulho da Mames. Lindona, te amo. Estão todas aqui, né? Tá todos Óbvio. do lado. Então, assim, ó, ai meu Deus, quando é que a gente vai poder fazer zoeira? Quando é que a gente vai poder fazer barulho? Brincadeira, né? Mas é isso Jenny, aí. mas eu agradeço, a gente está com quase 2 horas de live. Ah, que Agradeço, maravilha, sério, tudo isso? rendeu muito bem, o pessoal gostou bastante. Quero te agradecer. Lembrar o pessoal que está nos assistindo aí que na próxima terça-feira a gente vai fazer uma live com o Coronel Rodrigues para falar da segurança pública municipal, né? Como que a sociedade civil organizada pode atuar na segurança pública. O Conselho de Segurança de Maringá também tem um trabalho fantástico que foi puxado pelo Coronel Rodrigues, né? Referência também. E mais uma vez te agradecer o pessoal que está assistindo a gente e deixar para você dar as considerações finais antes que a gente encerre a live de hoje. Diego, muito obrigado pelo convite.
todas as oportunidades que nós temos de estarmos juntos, né? É sempre tão incrível. Nós temos muito, assim, cada um na sua área de atuação. Nós somos dois apaixonados por tudo aquilo que é justo, honesto, verdadeiro, leal e principalmente aquilo que vai trazer uma qualidade de vida para as pessoas do município. Porque é no município, é no seu bairro, é na sua localidade que a vida acontece. Então, é ali que nós temos que nos fortalecer. É ali que nós temos que ter essa sensação de pertencimento. Não adianta a gente ficar olhando para Brasília. Claro que nós temos que olhar para Brasília. Não adianta ficar olhando para a sua capital, do seu estado. Você precisa olhar para o seu vizinho. Você precisa olhar para o seu bairro. Você precisa criar mecanismos de proteção. Eu não sei se vocês sabem, mas por conta do isolamento social, nós tivemos um aumento de 200% nas mortes por feminicídio. Nós estamos horrorizados, o mundo inteiro está horrorizado com o aumento significativo de abusos sexuais de crianças. Nossa. Tudo por quê? Porque nós não nos conectamos. Então, o que eu sugiro, assim, para me despedindo aqui de vocês? Se vocês desconfiam de algo, do seu vizinho, vai lá e pede um martelo emprestado. Vai lá, bate na porta. Pergunta, olha, você tem um prego aí para me emprestar? Você tem uma xícara de açúcar? O que for, mas percebam, porque as pessoas estão isoladas. Às vezes, o olhar de uma mulher, o olhar de uma criança, tá? Pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, você precisa ser mais empático. Esse vírus, ele veio para trazer um movimento que se perdeu, que é o movimento dos vizinhos. Na Espanha, chamado de poder local, o poder del vecinos, que é mundialmente estudado, que o poder só vai acontecer mesmo quando nós nos dermos conta de estarmos juntos, conectados, prestar atenção no outro. Então, por favor, as mulheres estão morrendo, por favor, as crianças estão sendo abusadas sexualmente dentro de casa. Então, fica aqui o meu alerta, use qualquer desculpa para ir no seu vizinho e perceber como é que estão as coisas. Qualquer coisa chama a polícia, né, mas você fez o seu trabalho. Então, me despeço aqui agradecendo pela oportunidade, a gente está junto mais uma vez, né, falando desses assuntos tão polêmicos, né? A gente ia falar mais sobre arrecadação, mas no fim a gente tem que falar de eleições, tem que falar de Covid, tem que falar de mentiras e verdades aí desse mundo que nós conhecemos tão bem, né, Diego? Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Assistindo. Eu que agradeço, tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está assistindo a gente. Agradeço muito quem está assistindo. Foi muito boa, rendeu, nem parece que passou 2 horas. É verdade, eu agora que eu estou olhando aqui que eu estou vendo, gente. Muito obrigada pela participação de todos, pelos abraços, pelas contribuições. Contem conosco. Quiserem modelo aí de comitê gestor, é só me pedir lá, tá? Pode pedir para o Diego, que eu passo para o Diego também. Mas, assim, tem modelo pronto disso. É só aplicar na cidade, ou pelo legislativo ou pelo executivo, tá? Mas não deixem de fazer, tá bom? Obrigado, gente. Um Obrigada. abraço. Um abração. Tchau, tchau.